Tem gente que decide que vai brincar o carnaval e não vai estudar. Tem gente que decide que não vai brincar o carnaval porque vai estudar. Tem gente que decide que não vai brincar o carnaval, não vai estudar e quer ficar descansando. Existe uma discussão sobre o que é certo. Eu não sou partidário de nada. Eu não acho que brincar o carnaval quer dizer que não vai passar e que estudar e não brincar o carnaval quer dizer que vai passar. Mas tem uma coisa que me ocupa a mente. É quem decide que vai estudar e aí vira meme. É aquela história do nós queria estar estudando, mas nós está como? E aí babando em cima da cama, curtindo o friozinho, assistindo Netflix. E aí chega frustrado na quarta-feira de cinza. E isso é uma preocupação válida, né? Então, Idelfrânio, realmente essa é uma preocupação legítima. Eu também compartilho da sua opinião de que não existe um modelo certo, se eu vou ficar em casa, se eu vou curtir o carnaval, se eu vou estudar, né? Desde que essa escolha seja uma escolha honesta, legítima e que me faça bem, né? E que eu termine o carnaval feliz com essa escolha e potente para começar uma nova semana de estudo. E aí dentro disso que nós estamos falando, eu acho que é o que entra a sua preocupação, né? Das pessoas que decidiram usar esse tempo para estudar um pouco e como elas vão se sentir após o carnaval, se isso não acontecer e ela virar um meme, né? A sugestão para essas pessoas que decidiram ficar e estudar um pouco é que elas façam escolhas que sejam coerentes com o que elas vão dar conta nesse momento, né? Que elas criem expectativas realistas para que elas não tenham esse sentimento de frustração ao final do carnaval, né? Então, se o que eu percebo que eu dou conta nesse momento, considerando o meu cansaço, considerando o ritmo que eu venho, é estudar 3 horas por dia, por exemplo, então eu vou me organizar para estudar 3 horas por dia. Se eu estou me sentindo bem, estou me sentindo motivado, estou com todo aquele gás e eu quero estudar 5 horas por dia, então eu vou me organizar para isso, né? Não existe uma fórmula certa. Quantas horas você precisa estudar, você tem que estudar o que for confortável para você e o que for realista para você, né? Não traçar metas inalcançáveis para que esse sentimento de frustração não venha depois do carnaval e eu, ao invés de retomar a minha rotina de estudo potente, eu retomo frustrado, chateado, me sentindo derrotado, porque, poxa vida, passei 5 dias em casa, eu podia ter estudado, mas eu não estudei. Então, o legal é você criar metas que sejam alcançáveis, né? E, de fato, não flexibilizar tanto a sua rotina, caso você deseje estudar, para que você não seja levada por essa molezinha que naturalmente chega quando a gente está em casa. Então, se você decidiu estudar um pouco, algumas horas por dia, e você já tinha um ritmo de acordar cedo, porque todo dia você ia à escola, então não flexibilize tanto, né? Tente acordar talvez um pouquinho mais tarde, já que você está em casa e não vai ter compromissos fora, mas comece a sua rotina de estudo pela manhã, não quebre tanto o padrão anterior, porque de fato, se você já começa o dia relaxando, essa molezinha pode ir tomando conta de você, e aí fica mais difícil você retomar essa energia de tarde ou à noite, quando aí tem os movimentos familiares, a família vai sair, é um colega que chama. Então tente criar rotinas que você perceba que sejam possíveis para você. Que é a inércia. Exatamente. Isso é uma fala que eu tenho com eles, que a inércia não é aquela coisa da primeira lei de Newton. A inércia é levada pra gente no nosso dia a dia. Exatamente. E eu costumo dizer que é um bicho que tu alimenta. Uhum. Então, se você alimentar ele com preguicinha, a preguicinha tende a se manter. Toma conta. E se você se colocar potente e produzir, você produz. Exato. Então isso é válido. Muito, muito válido. E uma outra sugestão que eu dou para as pessoas que resolveram estudar um pouco durante o carnaval é que escolham a matéria que seja mais desafiadora para você, né? Física. Por que isso, né? Os estudiosos e os cientistas que falam sobre o comportamento humano, que desenvolvem pesquisas sobre isso, sobre criação de hábitos, sobre mudança de hábitos, etc., o que é que eles colocam? Vou falar numa linguagem bem usual para que todos entendam. É como se cada um de nós tivesse uma certa cota emocional para lidar com aquilo que é difícil para mim, né? Para mudar um hábito, para mudar uma rotina, para aprender algo novo, né?
Então, se ao longo do meu dia eu já gasto a minha cota com as minhas demandas do dia, com os desafios do dia a dia, quando chegar ao final do dia eu já estou me sentindo um pouquinho esgotado. Então é mais difícil para mim, quando eu já usei muito dessa energia, chegar em casa de noite e ir com toda a minha potência para aquilo que é desafiador para mim, né? Pegando o caso dos alunos, se eu acordo de manhã cedo, vou pro meu cursinho, vou pra minha escola, isso já tá sendo um pouquinho difícil pra mim, porque eu tô no começo do ano, eu ainda tô com aquele sentimentozinho de frustração. Já acordo cedo, passo o dia tendo aula, de tarde tenho aula, vou pra isso, vou pra aquilo, atividades extra, redação e etc. Quando eu chego em casa, eu já gastei muito da minha cota. Então, quando eu chego que eu vou estudar aquela matéria que é mais desafiadora pra mim, eu não tô com toda a minha potência. Eu tô só com uma parte, porque eu já gastei ao longo do dia. No feriado, eu não tô gastando essa energia com outras coisas. Eu tô na minha casa, eu dormi tranquilo, eu não tenho a responsabilidade de no outro dia ir ao colégio. Então, eu tô 100% potente. Esse é o momento que eu tô mais disposto a aprender o novo, a aprender o desafiador. Então, a minha sugestão é que se use esse tempo onde você está super potente, onde você está com todas as suas baterias carregadas, para você estudar o que é mais difícil para você. Mas aí então, isso vem de encontro àquela nossa conversa do vídeo anterior. Não tem mentalidade de crescimento que dê jeito se eu já estiver esgotando a minha cota. Então eu tenho que usar isso de uma maneira inteligente. Seria então o caso de eu compensar esse gasto que eu não estou tendo com a minha rotina, aproveito isso para um descanso e aproveito isso para me dedicar para um desafio maior. Então, talvez o grande lance desse estudar no carnaval seja aproveitar isso dessa maneira. Usar a minha cota da maneira correta, junto com a minha mentalidade de crescimento, e que isso tudo sirva de potência para que eu consiga produzir bastante. Exatamente. E aí, se a gente faz isso, a gente não só potencializa o tempo de estudo no carnaval, mesmo que seja 2 horas por dia, 3 horas por dia, o tempo que for, mas é um tempo rico, é um tempo produtivo, é um tempo potente, porque não é a quantidade do que eu estou estudando, é o como eu estou estudando melhor, porque eu estou com a cabeça mais limpa, eu estou focada e tal. E eu me potencializo para o que vem, porque eu termino o carnaval motivado, autoconfiante, porque eu cumpri minha meta, porque eu senti que eu aprendi. Então eu não só potencializo agora, como eu me torno mais potente para o que vem. Então que o meme do carnaval seja outro, né? Com certeza. Eu decidi que ia estudar e estudei.